Olá, bom dia a todos, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é bem especial. Hoje vou gravar esse vídeo junto com a minha mãe, né, mãe? É. A minha mãe, que é Elvira Nelce, o nome dela, né? E como eu sou terapeuta sexual também, né, psicanalista, terapeuta sexual, a gente percebe muito o quanto as crenças, o quanto coisas assim que vêm lá de antigamente, mas às vezes a pessoa nem sabe o porquê que ela está sentindo e o porquê que ela está tendo esse tipo de comportamento. E hoje a minha mãe, ela vai falar como foi na época dela. Quando a minha mãe foi para casar, né? As leis que tinha na época dos padres, as próprias leis que as mães passavam para ela, né? Como ela deveria se comportar com o marido, né? Durante o casamento. Então ela vai falar um pouquinho na fala simples dela, né? Ela vai falar como era isso, como era o que acontecia antes deles casar, o que os padres falavam, né, mãe? Antigamente, antes de casar, a mãe pode contar, tinha o padre dava umas leis, né? Então a mãe pode falar o que eles falavam. Então o padre ele pediu uma doutrina um dia antes do casamento. Então o padre falou que assim como levar a vida conjugal. Mas eu perguntei para o padre como é que é a situação assim do sexo, essas coisas assim. Daí o padre disse, olha, tu está casado, daí tu tem que dar para o marido quando ele pede. Só quando a gente não se estava muito bem, né? Não se sentia bem, né? A gente falava para o marido, né? Ele tem que entender que a mulher não está bem, hoje não está. Só que fora disso, se tu está bem, daí tu tinha que estar para o marido enquanto ele queria. Porque daí o padre disse, talvez aquele dia que tu não faz sexo, daí podia ter um padre ou uma freira. E daí tu deixou isso se tornava um pecado. Porque os padres chamavam essas mulheres que não fazem como o marido quer. A mulher também, ela pode, né? Mas o marido sabe, né? Então, depois nós casamos e daí a gente continuava assim, né? Nós trabalhamos dia e noite quase na roça. E daí, né, uma vez ou duas vezes por semana, a gente estava às vezes, né, a fim de fazer, né, amor, só, né. E as outras coisas continuando assim, depois da outra geração, que nem a minha geração mais para baixo, eles já levaram tudo as coisas mais diferentes, um pouquinho, mas não tudo. Mas cada geração mais para baixo era mais livre. O padre nem falava mais nada, nem as mães não ensinavam, se as mães ensinavam. Daí os filhos achavam que hoje em dia não é mais assim. Mas nós já fizemos tudo certo, como nós fiquemos. A própria minha mãe explicou isso durante nós tínhamos namoro 2 dias, 2 anos, não 2 dias. E daí nem falava de fazer sexo, nem podia dar beijo na boca. Já era pecado no nosso tempo, isso era verdade. Mas os nossos pais ensinavam nós e eu ensinei os meus filhos também assim, né? Então, era assim o nosso tempo. Mas mãe, mesmo quando a mãe estava grávida, a mãe teve 8 gestação, né? A mãe tem 8 filhos, né? Mas tinha dias que a mãe estava grávida, que a mãe não estava bem. Mas o que é importante é que as pessoas entendam como era antigamente. Por exemplo, tinha dias que a mãe não estava bem para ter relação sexual, né? Teve esses dias que a mãe estava cansada, a mãe às vezes estava com cólica. Mas se o marido dela chegasse e quisesse ter relação, ela nem passava pela cabeça dela de dizer, não, hoje eu não estou bem. Porque ela tinha na mente dela que todas as vezes que ele quer, eu tenho que dizer sim. Não era assim? Porque o padre falou, se caso eu não fizer naquele dia, bem naquele dia poderia vir nascer um padre desta relação, ou nascer uma freira, era o que eles diziam, né? E assim a senhora vai estar pecando, né? Isso. Era isso que eles diziam. Então, mesmo ela não estando bem,
ela acabava fazendo, se submetendo, sendo submissa, é o que a gente chama hoje de ser submissa, né? Mas na época era assim, tudo era assim. Então, hoje isso está mudando, né? Com a própria... Hoje, com as próprias leis que temos hoje, né? Inclusive a Lei Maria da Penha, antigamente, não todos, né? Não vamos generalizar, porque não eram todos assim, né? Mas a grande maioria, porque elas eram doutrinadas dias antes, né, mãe? Dias antes de casar, o padre chamava uma sacristia para uma reuniãozinha e ele dava as leis. Mas essas leis não eram só dos padres, porque as mães que tinham passado por essas leis, elas passavam isso. Então, a mãe já sabia, né? Sim. Então, hoje é um pouco melhor, é um pouco diferente nessa questão. Só que muitas pessoas ainda têm isso inconscientemente. Que eu tenho que ceder, eu tenho que ser submissa. Não importa, né? E não é mais assim. Eu acho que tem que sempre ter um consenso, né? Principalmente na relação sexual, né? Certo, minha gente? Esse depoimentozinho da minha mãe, né? Obrigada, mãe, por falar isso assim tão abertamente, né? E muitas pessoas não sabem disso. Muitas pessoas, principalmente da geração mais nova, né? Elas não imaginam que era deste jeito que as coisas funcionavam antigamente, né? Certo? Então, um grande abraço para todos vocês. Tchau, né, mãe? Tchau, pessoal que vão assistir. Obrigada a vocês que vão assistir, que assistiram o vídeo até o final. Ficou um vídeo um pouco comprido, mas isso faz parte. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.